A Idade Média é um período da história da humanidade que vai do século V ao século XV, marcado pelo fim do Império Romano do Ocidente e pelo início da Renascença. Apesar de ter sido um período de grandes transformações, a Idade Média é conhecida por ser uma época de escuridão e violência. Mas será que essa é a única coisa que define o período medieval? Aqui estão 12 curiosidades interessantes sobre a Idade Média que vão te surpreender. Mas antes de continuar o vídeo, quero te pedir para deixar seu like e se inscrever no canal para dar aquela forcinha. E também vou deixar na descrição do vídeo o link do meu mini curso gratuito onde eu ensino a fazer de 100 a 300 reais por dia na internet. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O garfo na Europa. O garfo chegou à Europa Ocidental no século XI, vindo do Império Bizantino. No início, ele foi considerado um objeto pecaminoso, porque parecia desnecessário e até vaidoso, já que as pessoas estavam acostumadas a comer com as mãos. Só no Renascimento ele se popularizou na Europa. 2. Cavaleiros e torneios. Os torneios eram mais que diversão. Serviam como treinamento militar e exibição de habilidades. Contudo, os ferimentos eram frequentes, mesmo com armaduras pesadas. Muitos cavaleiros usavam lutas simuladas para ganhar fama e favores de nobres. 3. As primeiras universidades. A Idade Média foi um período de grandes avanços educacionais. Bolonha, a universidade mais antiga, focava em direito. Oxford e Paris eram especializadas em teologia e filosofia. Mulheres raramente tinham acesso a essas instituições, mas o ensino clerical foi essencial para a disseminação do conhecimento. 4. Banhos e higiene. Banhos públicos eram populares no início da Idade Média, inspirados pelas termas romanas. Muitas cidades tinham casas de banho, onde as pessoas se reuniam. Contudo, a Igreja começou a associar a nudez com a imoralidade, levando ao declínio dessa prática. Durante epidemias, achavam que a água abria os poros e facilitava a entrada de doenças. 5. A Idade Média teve seus artistas. A Idade Média foi um período de grandes artistas, como Giotto, Leonardo da Vinci e Michelangelo. Esses artistas marcaram o início da Renascença, um dos períodos mais importantes da história da arte. Suas obras de arte são conhecidas e admiradas por todo o mundo até hoje. 6. Casamento e idade. O casamento na Idade Média tinha mais a ver com alianças políticas e sociais do que com amor. As mulheres casavam jovens porque isso facilitava a formação de famílias numerosas, algo essencial para a sociedade da época. O consentimento, contudo, era esperado na maioria dos casos. 7. A peste negra. No século XIV, um mal invisível assolou a Europa, a peste negra. Tudo começou com navios vindos do Oriente, trazendo ratos infestados de pulgas portadoras da bactéria mortal. Em poucas semanas, vilarejos inteiros desapareceram. A doença se espalhava com rapidez assustadora, causando febre, manchas negras e mortes agonizantes. O medo dominava as cidades, corpos eram queimados em pilhas, e médicos usavam máscaras em forma de bico para se proteger. Muitos acreditavam ser um castigo divino, enquanto outros acusavam minorias, como os judeus, de envenenarem poços. Ao final, a peste matou cerca de 1/3 da população europeia, mudando a história para sempre. 8. A dança macabra. A dança macabra era uma lembrança constante da mortalidade. Em pinturas e esculturas, mostrava esqueletos dançando com pessoas de todas as classes sociais, desde reis até camponeses. Isso refletia o medo da morte pós-peste negra. 9. O papel das mulheres. Mulheres eram limitadas a papéis domésticos, mas algumas se destacaram. Joana d'Arc liderou tropas na Guerra dos 100 Anos, enquanto Eleanor da Aquitânia foi uma das rainhas mais influentes da história europeia. Os conventos também ofereciam oportunidades educacionais para mulheres. 10. Superstições. A Idade Média era cheia de crenças sobrenaturais. Objetos como amuletos eram usados para afastar o mal. Acreditava-se que gatos pretos eram associados a bruxas e o diabo, o que resultou em sua perseguição. 11. Castelos não eram luxuosos. Apesar de grandiosos, castelos eram projetados para defesa, não conforto.
Eram frios, escuros e úmidos. A mobília era escassa e a privacidade, inexistente. A ideia de castelos luxuosos surgiu com os palácios do Renascimento. A Idade Média teve suas lendas. A Idade Média foi um período de grandes lendários, como Beowulf, Lancelot e Merlin. Esses personagens mitológicos são conhecidos por suas histórias de bravura, amor e traição. Suas histórias foram contadas e recontadas por gerações, inspirando filmes, livros e peças de teatro até os dias de hoje. Essas foram as 12 curiosidades incríveis sobre a Idade Média. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Se gostou, deixa o like aqui embaixo para apoiar o canal e não esquece de se inscrever para mais conteúdos fascinantes como esse. E agora me conta, qual dessas curiosidades você achou mais surpreendente? Ou tem alguma outra curiosidade medieval que você conhece? Comenta aqui embaixo, vou adorar ler a sua opinião. Até a próxima!